Olha, vamos falar do Flamengo, porque complicado foi o gramado ontem, né? Foi difícil. E o Rogério Ceni falou sobre ele depois da derrota do Flamengo para o Juventude por 1-0. A gente teve que até mudar a característica de jogo dentro do primeiro tempo, porque o gramado, infelizmente, não permitia, por causa da água, não permitia um toque de bola padrão, tanto que o gol que a gente sofre é numa bola que para na água e o jogador tem a felicidade de acertar também um chute de fora da área. Mas é um jogo que, em normais condições, você tem muita chance de vencer e manter totalmente o controle do jogo. Agora tivemos que se adaptar, tirando o Michael, colocando o Muniz, mais um cara de área para ter essa bola longa, tentar ajustar, porque a saída curta era muito arriscado. Nós falamos, nós temos que se adaptar ao campo de jogo. Infelizmente nós erramos numa falta de entender ali que era uma bola arriscada. Pascoalzito, a culpa é do gramado? Não vou botar a culpa no campo todo, não. O jogador de futebol tem que se adaptar à circunstância. Peraí, eu não vou botar a culpa no campo, não. Eu não vou ter essa capacidade do Rogério Ceni de botar a culpa no gramado. O Mateuzinho, a bola rolou, ficou presa na água. Mateuzinho, vira o corpo e dá uma raquetada lá no holofote, filho. O campo tá molhado. E outras jogadas já tinham acontecido, né? Com a bola presa no chão. O Vitinho jogou mal? Jogou. Porque o Vitinho joga com a bola no chão em velocidade. O Diego jogou mal? Jogou mal. Por quê? Porque o Diego não consegue concretizar as jogadas se ele não tem o passe. Se a bola não sai do pé dele para jogar. O Mateuzinho tem que ser crucificado pela torcida? Não. Claro que não. Isso já aconteceu milhares de vezes no futebol brasileiro. O Flamengo não jogou bem, é mais fácil dizer isso. O Flamengo não jogou bem. Aí a segunda parte do Rogério, ele tem razão. Não se adaptou às condições do gramado. O Juventude conhece melhor essa situação. O Juventude já jogou com frio contra o Palmeiras, baita frio contra o Palmeiras, neblina, agora com chuva. Quem for jogar contra o Juventude tem que saber que lá, em Caxias do Sul, acontece isso. Faz frio, tem neblina e chove, que é uma coisa de maluco. Então os caras têm que se adaptar a essa circunstância. Agora, o Matheus Peixoto pegou um chute que eu vou falar um negócio pra você, hein? Que coisa linda de chute no Matheus Peixoto. Quer dizer, pra ele a água não foi ruim. A água foi legal, porque ele pegou bem na bola e fez o gol. Pro time do Flamengo foi ruim, porque o time do Flamengo não sabe jogar em campo molhado. Aí eu não tenho essa capacidade de análise, não. Para mim, o Flamengo jogou mal. E já enumerei os jogadores que não foram bem no time do Flamengo e a derrota veio. Apenas aqui a satisfação de ver a volta do Thiago Maia. Isso é que é legal. A volta do Thiago Maia, para dar esse incremento ao time do Flamengo. O Flamengo perde no dia em que não tem o Gerson. Veja só, o primeiro jogo sem o Gerson, perdeu para o Juventude. É complicado, hein? Ô professor Celso Zelt, você tá com o Pascoal nessa ou realmente atrapalhou? Porque o Pascoal tá falando aí, atrapalhou o Mateuzinho, mas não atrapalhou o jogador de Juventude. É que o Mateuzinho foi tentar um passe ali, bola rolando, né? Jogador de Juventude. Dá um bico pra cima, fi. A bola tava parada, ele só veio e meteu um canudo. Joga lá no campo do Caxias. Se tá ruim, joga a bola lá no campo do Caxias. Eu vou ficar com a bola ruim pra mim? Eu vou botar lá no campo do Caxias. Eu não quero essa bola aqui perto de mim, não. Pois é, William. Fala, professor. Companheiros, fãs do esporte, eu vou ser um pouquinho mais condescendente. É inegável que o Flamengo perdeu com uma assistência do gramado. Isso é ponto pacífico, né? Quem dá assistência para o gol é o gramado. Agora, isso posto, tem esse outro lado aí que o Pascoal está levantando. O Mateuzinho, inclusive, foi protagonista de um lance um pouco antes em que ele deu sorte, que o goleiro chegou. Mas eu já tinha tido um aviso. Então, do ponto de vista individual, tem aí essa coisa do Mateuzinho. Mas atenção num gramado como esse. Agora, que o Flamengo perde num lance de 1-0, em um lance em que o gramado literalmente dá uma assistência para o gol, isso é fato. Se isso tivesse acontecido com o Juventude, a gente já está falando a mesma coisa aqui. Então, houve esse fato. E essa coisa do Flamengo ter demorado para se adaptar a condição do gramado, foi fundamental para a derrota. O Flamengo perdeu tempo. O primeiro tempo, não só por conta desse lance, mas o Juventude se deu melhor nessa condição. E o Flamengo perdeu tempo esperando não sei o quê. Uma melhora do tempo. Seria até, nem é o caso, porque não é um temporal que caiu no meio do jogo. O jogo já começa assim.
Já tem aviso de que o gramado ia estar ruim assim. Então, sob esse ponto de vista, é imperdoável. Mas eu prefiro fazer uma análise, considerar esse jogo à parte. Inclusive em relação a desempenho individual de jogadores. Se fosse o Gerson ontem, seria um a mais a sofrer. Até pela característica de jogo do Gerson. Ele é muito voluntarioso, ele aparece, ele se move, mas ele teria tecnicamente os mesmos problemas que esses jogadores do Flamengo tiveram. Agora, eu só não aceito essa questão. Acho que antes dessa questão dos jogadores do Flamengo serem técnicos e serem prejudicados por isso, há um fato. O jogo foi 1-0 com uma assistência do gramado. E isso não pode ser desprezado. Felipe Facincani, eu não falei que ele ia aparecer? Não falei que Facincani estaria entre nós hoje? Aí, ó, cadê o garoto? Aê, olha aí. Claro, pô, não pode faltar Felipe Facincani. Rapaz, aí sim. Não pode faltar, não pode faltar. Facinca, nem o Gerson resolveria ontem. Daqui a pouquinho eu quero falar do Pedro, hein? Pedro passou em branco de novo. Fala aí, Facinca. Tudo bem, William? Um abração pra você, grande prof. Fábio Sormani, Pascoalzinho, fã de esporte conosco. Tudo resolvido, né? A gente, às vezes, ô William, acaba pagando preço pela honestidade, né? Os caras fazem a besteira, aí o que acontece? Sobra sempre na gente. Então, assim, cadê o Facincani, não sei o quê? Cortam a conexão, que falaram que eu não paguei. Sendo que eu paguei o negócio. Aí eu fui ver o que aconteceu. Pagou mesmo. Aconteceu os Olha só pra nós aqui, pagou mesmo? Sormani. É brincadeira. Normal. Os caras colocaram a agência errada. E aí falaram, o senhor não pagou. Falei, como que eu não paguei se eu tenho dinheiro pra pagar? Não, eu quero pagar, não, mas o senhor... Não, aí vai ver, o cara colocou a agência errada. Eu falei, claro que eu não paguei. O senhor coloca o número da conta e a agência errada, e aí a culpa é minha. E aí dá nisso. Mas enfim, já tá tudo resolvido. Palmas aos envolvidos. Eu não sei por quê. Exatamente. A gente faz uma vaquinha pra você, Facincani, não tem problema. Não, tá tudo bem. Vocês já conseguiram reparar que... Vocês já repararam que é sempre o mesmo personagem? Errada, aí não dá. É um negócio impressionante. Fala assim, o senhor não pagou. Aí eu olhei e falei assim, não paguei, claro que eu não paguei. O senhor colocou na agência errada, na conta errada, eu não vou pagar. Se o senhor colocar na minha conta, eu vou pagar. Enfim. Eu acho essa nenhuma palavra estranha, viu? Mas, Facinca, fala do Flamengo. Vamos lá, vai. Vamos falar do Flamengo. Chega, vai. Depois dessa. Depois dessa, olha, eu vou te contar uma coisa. É pano pra manga pra esses caras aí. Não, o Flamengo não é só o Gerson, né, que existia na equipe, que poderia fazer o Flamengo jogar. Outros atletas ontem poderiam ter feito o Flamengo jogar. O Pedro tava em campo, o Bruno Henrique tava em campo. Aliás, se o campo tá ruim pra jogar por baixo, a bola aérea, infelizmente, nesse tipo de recurso, ela acaba funcionando. E o Flamengo tem um especialista no assunto, que é o Pedro. Ou seja, um cara que é um grande cabeceador, faz um pivô, pode se adaptar a uma adversidade como foi ontem em Caxias. Então, se o campo estava ruim para o Flamengo, também estava ruim para o Juventude, que acertou um balaço e fez o gol. O problema é que o Juventude, sabendo que o campo estava ruim, tentou jogar na base da força física, na base da imposição menos técnica e talvez mais tática, de tentar fechar qualquer tipo de espaço no Flamengo, e acabou ganhando o jogo por 1-0. Então, não pode ser só desculpa. Eu concordo, entendo que era uma condição horrorosa para a prática do futebol, mas se infelizmente a CBF não quis adiar o jogo por causa da condição do gramado, você tem que se adaptar à condição. Se a condição é de não tocar a bola, tenta não tocar a bola, porque não tem o que fazer. Senão vai acontecer o que aconteceu ontem, o risco de uma bola do Mateuzinho parar numa poça d'água e o cara acertar um canudo dentro do gol.